Santa Maria, Corredentora. Princípios e fundamentos da teologia mariana, a Mãe Corredentora. Dando continuidade ao capítulo 7, nós havíamos iniciado ele abordando algumas verdades a respeito deste princípio, Maria Corredentora, e as noções prévias foram abordadas. Neste segundo momento, agora, nós vamos abordar a existência da corredenção mariana na visão da Sagrada Escritura, o magistério da Igreja, a tradição e a razão teológica. A Sagrada Escritura, eu tomei a liberdade de montar aqui 4 perguntas que vão responder conforme as citações forem sendo mencionadas. Primeiro, por quê? Por que Maria é corredentora? Em Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que desde o princípio, no capítulo 3 de Gênesis, fica claro o estabelecimento desta inimizade entre a mulher e a serpente. Deste fundamento claro das Sagradas Escrituras, nós podemos indicar Maria como sendo esta mulher que esmagará a cabeça da serpente. As próprias revelações em Fátima deixam claro isto. O meu imaculado coração triunfará. Portanto, isso está claro na Sagrada Escritura e por meio das revelações também extraordinárias, no caso do milagre de Fátima, desta presença de Maria na obra da redenção. A segunda pergunta, quem? Como saber que é Maria realmente esta pessoa que vai realmente participar da redenção do ser humano? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal, a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Em Isaías 7,14 é feita essa citação. Veja que na própria profecia de Isaías é anunciado que a Virgem conceberá, a Virgem ficará grávida. Deus poderia ter manifestado a redenção pelo seu filho de outras maneiras, não precisaria vir por uma virgem, poderia ter vindo do céu com raios e trovões, descido do céu para vir até o mundo e executar a obra da redenção. Mas ele quis chamar a Virgem, quis chamar Maria para essa obra de redenção. E o que ela passou, o que ela fez? Em Lucas 2,35 diz: quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Ou seja, em Maria nós temos as dores sendo manifestas devido a essa participação. Aqui na profecia de Simeão no templo, quando Maria apresenta o menino Jesus, Simeão pronuncia esta verdade da espada de dor que transpassará a alma de Maria. Portanto, ela tem sim algo a oferecer durante a vida de Cristo. As dores de ver seu filho sendo crucificado. E onde, particularmente, esta corredenção se manifesta de forma completa e óbvia. Em João 19, 25 e 27 diz o texto: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Aqui temos a constatação da própria boca de Nosso Senhor de que sua mãe estava ali presente na cruz, junto à cruz de Jesus. Inclusive, esta citação deixa claro que Maria recebe João como seu filho. Da mesma forma como João recebe Maria como sua mãe, deixando aqui muito claro aquele princípio de que Maria é mãe da igreja e nossa mãe. Portanto, nos auxilia, nos ajuda, coparticipa desta obra de redenção. Com isso, nós encerramos então as citações bíblicas e passamos agora à segunda parte, o magistério da igreja.
o que os santos papas pronunciaram ao longo da história. Eu tomei aqui duas citações, a citação de Pio IX e de Leão XIII, pois são várias as citações. Destas duas eu destaco a sua correlação com as Sagradas Escrituras. Pio IX, na Inefabilis Deus, menciona que assim a Santíssima Virgem, unida a Ele, Nosso Senhor, com estreitíssimo e indissolúvel vínculo, exercendo com Ele e por Ele suas sempiternas inimizades contra a venenosa serpente e triunfando sobre a mesma plenissimamente, esmagou sua cabeça com o seu pé imaculado. Aqui, Pio IX destaca aquela citação em Gênesis 3, onde a Virgem é esta mulher que pisa a cabeça da serpente. E a inimizade que sempre existiu entre a descendência dela e a descendência da serpente. Destacando aqui então que Maria participa sim da redenção do homem. Leão XIII, por sua vez, na Supremi Apostolatus, menciona que a Virgem isenta da mancha original, escolhida para ser a mãe de Deus e associada por isso mesmo à obra da salvação do gênero humano, goza acerca de seu filho de um favor e de um poder tão grande que nunca puderam, nem poderão obtê-lo igual nem os homens, nem os anjos. Veja que associada à obra da salvação. Esta parte em que Leão XIII define na Supremi Apostolatus que Maria foi escolhida para ser a mãe de Deus e associada por isso mesmo à obra da salvação do gênero humano, deixa claro e óbvio que os papas tinham plena consciência desta verdade teológica e estimulavam esta verdade ao longo dos tempos. Portanto, nós temos um respaldo bíblico pelas Sagradas Escrituras e um respaldo do magistério da Igreja, que sempre defendeu esta verdade de que Maria é corredentora. Por fim, nós temos a tradição. O magistério da Igreja em torno da corredenção mariana apoia-se no testemunho implícito da Sagrada Escritura, como nós vimos, e no testemunho claro e explícito da tradição cristã. Seria interminável se tentássemos reunir aqui uma série muito incompleta dos testemunhos da tradição cristã. Isso é uma frase do livro que vem sendo usado como referência do Antônio Royo Marim, A Virgem Maria. Se o próprio livro faz menção dessa impossibilidade de fazer a citação, quem dirá eu aqui nesta apresentação? Pego então uma parte em que o texto fala de que basta dizer que desde Santo Justino e Santo Irineu, do século II até nossos dias, não há santo padre ou escritor sagrado que alguma nota não fale em termos cada vez mais claros e expressivos do ofício de Maria como nova Eva e corredentora da humanidade em perfeita dependência e subordinação a Cristo. Portanto, a tradição apresenta inúmeras citações e falas e escritos dos santos padres, dos escritos sagrados, mencionando que Nossa Senhora, de fato, ela participa, ela é corredentora da humanidade e destaco aqui esta última parte, em perfeita dependência e subordinação a Cristo, pois ela foi discípula também e soube melhor do que ninguém fazer a vontade de Deus. Como não, então, participar desta obra de redenção, tamanha intimidade que ela tinha com Nosso Senhor. Quarto e último ponto, mais longo aqui, nós vamos nos prender às razões teológicas que o livro apresenta. A razão última e o fundamento mais profundo da corredenção mariana há de ser buscado na divina maternidade de Maria, intimamente associada por vontade de Deus à obra salvadora de Cristo Redentor. Veja que ele destaca esta associação de Cristo com Maria, fundamentada na maternidade divina. Deus escolheu Nossa Senhora desde toda a eternidade para ser a mãe de Deus. E isto lhe traz esta associação à obra da redenção. O fim de nossa redenção compreende duas partes bem caracterizadas e distintas. Para que serve a redenção? Ou para que foi feita a redenção? Primeiro, a redenção, a morte de Cristo na cruz, foi
efetiva para a aquisição da graça e sua distribuição a nós. São duas realidades que fazem parte da obra da redenção. Foi adquirida esta graça e ela é distribuída. A diferença essencial com que este fim pertence a essas duas partes encontra-se na diversa maneira que ambos pertencem à ordem hipostática. Portanto, a participação desta união hipostática, a ordem hipostática, é que vai diferenciar a aquisição e a distribuição da graça e a distribuição da graça por meio dessas duas pessoas, nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Santíssima. Esta aquisição e distribuição, portanto, ela é de forma igual, mas não exatamente igual. Existem graduações nesta aquisição e distribuição. Jesus Cristo substancialmente e de modo absoluto. E Maria só de um modo relativo, acidental e secundário. Aqui ele deixa muito claro essa distinção entre Nosso Senhor e Nossa Senhora, colocando que ele, Nosso Senhor Jesus Cristo, participa de maneira absoluta, enquanto que Nossa Senhora de maneira secundária. E por isso mesmo Jesus Cristo é essencial e absolutamente o mediador e redentor, como Paulo inclusive menciona em suas cartas, em cujo sentido se diz também que é o único mediador. E Maria, por sua vez, pelo modo relativo, pelo modo acidental, pelo modo secundário, é corredentora e comediadora. Essas duas palavras, mediadora e corredentora, comediadora e corredentora, elas podem ser mencionadas a Maria sim, devido à sua participação íntima com a ordem hipostática, como foi citado anteriormente. Mas veja que aqui está claro que não existe uma equiparação entre Cristo e Maria. Existe sim um grau de dignidade diferente entre eles. Portanto, a maneira de se expressar quando nós formos abordados, conversando ou explicando a alguma pessoa a respeito desta verdade teológica, que Maria é corredentora, é necessário ter muito claro esta verdade de que Nossa Senhora ela coparticipa, ela é corredentora e comediadora. Em alguns livros ou alguns textos, você pode encontrar que Maria é medianeira, ou mediadora de todas as graças. E de fato ela é. Mas esta verdade, ela não anula a verdade de que Cristo é o mediador universal, absoluto. Portanto, a maneira de se expressar, ela pode gerar confusões porque não há distinção da dignidade das coisas. Por isso a importância de deixar muito claro a participação absoluta e a participação secundária de Maria, para que esta frase, Maria corredentora e comediadora, possa de fato surtir o efeito no coração de qualquer fiel. Por isso, a parte que corresponde aos dois na aquisição e distribuição das graças é muito distinta, sem que a união dos dois no mesmo fim da ordem hipostática prejudique a algum deles. Veja que existem as distinções, a distinção das graças, mas não há prejuízo na participação. Nosso Senhor veio para nos salvar e Nossa Senhora participa dessa salvação. Antes, pelo contrário, a parte que nesta associação corresponde a Maria requer grande perfeição, porque é toda recebida e dependente dele. Ao mesmo tempo que sublima Maria, fazendo-a partícipe de uma obra tão divina como é nossa redenção, como única exceção entre todas as criaturas. Aqui temos três realidades. Primeiro, que Maria, pela sua obediência e pela fé, ela se deixa completar por Cristo. Ela se deixa levar pela vontade de Deus. Por isso, Maria é dependente dele, dependente de Cristo. E tudo que se manifesta em Maria só provém de Deus. E ao mesmo tempo, pela sua obediência e entrega completa à vontade divina, Cristo sublima Maria, como uma fumaça de perfume e um aroma agradável a Deus que sobe porque ela se deixa moldar, ela se deixa levar pela vontade divina. E isto
faz com que ela participe também desta obra de redenção de uma forma que nenhuma outra criatura jamais participou. Daí a particularidade tão grande em Nossa Senhora. Claro está que, absolutamente falando, poderia Deus fazer com que a ordem da redenção do homem, que por razão da maternidade divina tem Maria com Jesus Cristo, ficasse sem efeito. Portanto, mesmo sendo Nossa Senhora escolhida por Deus como mãe de Cristo, ele poderia fazer com que ela não participasse desta obra de redenção. Mas não se pode conceber que Deus, que em sua divina providência e governo se acomoda à natureza das coisas, negasse à sua Mãe Santíssima uma perfeição que tanta conformidade guarda com sua dignidade hipostática e tanto contribui à sua perfeição e exaltação gloriosa. Portanto, Deus, na sua providência, não iria anular a participação de Nossa Senhora, devido à conformidade que ela tem com a união hipostática, pela escolha, pela sua imaculada conceição, pela sua virgindade perpétua, pela sua participação da obra da redenção ao longo da vida de Cristo, ela tem toda a dignidade para contribuir com esta obra de redenção. E Deus, na sua providência, não negou isso a ela. E, pelo contrário, chamou ela a participar desta obra redentora. A maternidade divina, ao associar Maria a Jesus Cristo na ordem hipostática, a associa também ao fim desta mesma ordem. Portanto, a escolha de Maria como mãe de Deus não tira dela a participação da obra da redenção, pois, segundo a mesma revelação divina, é a redenção do homem, constituindo-a em corredentora nossa. Portanto, esta participação da redenção, né, ela se faz presente sim em Nossa Senhora. Logo, a associação de Maria a Jesus Cristo ao fim de nossa redenção é como uma consequência natural da maternidade divina, suposta à vontade de Deus. Portanto, é a vontade de Deus que suporta esta grande verdade de que Nossa Senhora foi escolhida para ser mãe de Deus e também corredentora. Em virtude do consentimento dado por Maria para ser mãe de Deus, esta associação verifica-se também de um modo voluntário, o qual faz com que tanto sua previsão para a maternidade divina, quanto sua associação a Cristo com o fim de nossa redenção e toda sua cooperação com Ele na obra da redenção, na obra redentora, em união íntima de amor e vida com Jesus Cristo, tenha toda a perfeição humana que se poderia desejar. Aqui o destaque é a vontade, a livre associação de Maria, como sendo a participação, a perfeita participação humana. Então, Nossa Senhora oferece esse sacrifício, participando da redenção do ser humano, de modo extremamente voluntário, desde a maternidade divina, ao longo de toda a vida de Nosso Senhor, culminando no fim, na crucifixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas realidades demonstram este modo voluntário de Nossa Senhora se entregar, esse consentimento de Maria. E melhor criatura para isto não há. Ela é a única e melhor criatura que poderia oferecer este sacrifício de fé e de obediência. Finalizando nossa apresentação, aqui o texto faz esta comparação entre Cristo e Nossa Senhora. A redenção. Jesus Cristo se constitui em Redentor nosso pela união hipostática, ordenada por Deus a este fim. Esta é a razão ontológica da redenção. Portanto, a natureza humana e a natureza divina se unem de uma forma que não se confunde e também não se separa ou não se mistura. É uma união hipostática. Essa é a maneira como nós pronunciamos na Igreja Católica este casamento entre a natureza humana e a natureza divina.
E foi justamente esta união que garantiu para nós a redenção do ser humano. Moralmente falando, pela livre aceitação desta união e do fim a que estava destinada por Deus. Veja que a escolha livre de Jesus Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, de fazer parte, de redimir o ser humano. E efetivamente, por todos os atos de sua vida santíssima, culminando na morte da cruz. Portanto, o que Cristo operou não foi ineficaz, foi eficaz, muito eficaz, eficacíssimo. Todo o sangue derramado, cada gota que ele derramou, foi uma obra desejada por Deus para que fosse efetivo. Portanto, foi algo que foi planejado, a união hipostática foi algo aceito e feito com eficácia. Da mesma maneira, nós podemos puxar essa mesma interpretação para Maria. Ontologicamente, em Maria, a maternidade divina é o fundamento ontológico de sua união com Cristo, na ordem hipostática e no fim de nossa redenção. Portanto, esta verdade, esse primeiro princípio mariano, a maternidade divina, é o fundamento ontológico que une ela à ordem hipostática. Ela participa da ordem hipostática. Por isso, ela tem esta participação ontológica na redenção. Moralmente falando, pelo consentimento prestado por Maria à maternidade divina e a sua cooperação com Jesus Cristo na obra da nossa redenção. Portanto, ela sempre se deixou livre, ela sempre aceitou a vontade de Deus. Este sim de Nossa Senhora, como foi o sim dela na anunciação do anjo Gabriel. Ela pronunciou o seu fiat por toda a sua vida, por toda a vida de Cristo. Moralmente falando, então, ela tem essa aceitação, ela participa da redenção por livre e espontânea vontade. E efetivamente, por todos os atos, realizou desde o consentimento para ser mãe de Deus até a oblação de seu filho na cruz, sobre a qual, juntamente com o filho, entrega ao Pai seus direitos maternos sobre ele. Ou seja, ela de fato fez algo grandioso a Deus. Ela não só disse sim, ela não aceitou, apenas aceitou. Ela aceitou e executou com plenitude esta obra. Portanto, Nossa Senhora tem este papel de participação da redenção da mesma maneira, não exatamente, mas participando da obra com que Cristo fez. É importante aqui finalizar esse slide, essa apresentação, mencionando essa importância de compreender as dignidades das duas pessoas. Nosso Senhor foi enviado por Deus Pai e pensado desde toda a eternidade para que viesse redimir o ser humano na sua natureza decaída. Por isso a união hipostática, para que essa natureza fosse redimida. Junto desta redenção, ele escolheu Nossa Senhora, a Mãe de Deus, para participar desde o seu sim até o fim na cruz, com obras de entrega de amor. É importante esta verdade teológica ser conhecida por todos, principalmente os católicos, de que Maria é mãe corredentora, para que as pessoas possam se sentir convidadas a participar desta obra de redenção. Nossa Senhora demonstra, por meio da sua corredenção, a importância de estarmos ali presente com Cristo durante toda a sua vida. E o fiel católico é chamado a viver a Santa Missa, se possível cotidianamente, a fazer as orações da liturgia das horas, ao Santo Terço e as suas práticas de piedade, oferecendo sacrifícios de louvor a Deus para que as graças que possam ser conquistadas por estes méritos sejam entregues à Mãe de Deus, que tem como obra distribuir essas graças por todos nós e por todos aqueles que mais precisarem. Eu peço à Virgem Santíssima que interceda por todos nós, para que possamos divulgar cada vez mais esta verdade de que Maria é corredentora e que um dia possamos ter esse dogma reconhecido pela Santa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.